Nós estamos para mais um vídeo no nosso canal ITVV, Instituto Teológico Verbo Vivo, onde realmente você aprende teologia. E dando continuidade ao nosso assunto sobre o Pentateuco, nós iremos falar um pouco sobre o tabernáculo, um dos assuntos mais relevantes do Velho Testamento. O tabernáculo. O tabernáculo nada mais era do que uma tenda móvel que Deus mandou que Moisés construísse. E o tabernáculo, ele ficava justamente no centro do acampamento. Ou seja, onde o povo residia de forma temporária, obviamente. Lá estava o tabernáculo e as 12 tribos de Israel, elas se reuniam em volta, ou seja, moravam em volta. E de maneira que no período de Números, nós temos pelo menos cerca de 603.550 homens. Isto fora mulheres e crianças, obviamente. Imagino que muitos daqueles homens tivessem mais de uma mulher. E imagine que aqueles homens, o mínimo que eles tivessem seja 12 filhos. Na verdade, havia até uma tradição no meio daquele povo, que o pai que tivesse 12 filhos não passava vergonha. Todo pai queria ter pelo menos uns 12 filhos, até mesmo em representatividade as 12 tribos, né, de Israel. O povo judeu, eles valorizam muito essa questão de símbolos, de significados, enfim. E então, ali estavam eles em volta da tenda, até mesmo para facilitar, né? Para facilitar a prestação de culto ao Senhor nosso Deus. E aí é interessante que nós meditemos que o tabernáculo é a representatividade da presença de Deus no meio do seu povo. É como se Deus, ele, após muitos anos de separação, agora ele quisesse habitar no meio do seu povo. E aí a gente faz até uma reflexão interessante. Por que Deus ele pede para que Moisés faça uma tenda móvel? E por que não uma casa de alvenaria? Por que não um edifício? Não. Deus pediu para fazer uma tenda. É como se Deus dissesse assim: eu terei a honra de viajar, de promover mudança junto com vocês. Para onde vocês forem, eu também irei juntamente com vocês. Olha que interessante. Aquele tabernáculo é como se fosse a representação da casa que nós perdemos no Éden, lá no Jardim do Éden, e apontava para a nossa casa futura. Isso é muito interessante, porque lá, olha, lá no Éden, no Jardim do Éden, quando a gente medita no texto da Bíblia, nós vamos ver que lá tinha ouro e tinha também ônix. Olha que interessante. No tabernáculo também tinha. Olha que isso nos chama a atenção e nos faz refletir, né? Nos faz refletir. E quando nós vamos ver lá no livro do Apocalipse, nós vamos ver também que a praça da cidade é de ouro puro, né? Os muros são de jaspes e as portas da cidade são pérolas. Olha que interessante, né? Então, as coisas de Deus são muito maravilhosas para que nós meditemos nelas. Interessante. E aí, olha, o tabernáculo ele dividia em 3 partes. Havia o pátio, havia o lugar santo e havia o que nós chamamos de lugar santíssimo, né? Lugar santíssimo ou santo dos santos. É como se Deus pedisse o Moisés para estar construindo uma tenda
Tlon uma sala e Tlon um quintal, onde teria o quê? Um churrasco para ser assado. Olha que interessante, né? Um assado de churrasco. Porque lá no pátio onde recebia o povão, era justamente o lugar onde teria ali o altar do sacrifício, né? O altar de bronze. Depois, quando a gente se dirige para a outra parte, nós vamos ver que ali tem o lavatório, né? A pia de bronze, o lavatório. E depois nós nos dirigimos para o lugar santíssimo, né? Onde havia a arca da aliança, o candelabro, né? Interessante. E aí nos chama a atenção o fato de que, para entrar no pátio, teria um véu. Na verdade, o tabernáculo tinha 3 cortinas. Uma cortina para entrar, uma cortina lá no lugar santo e uma no lugar santíssimo. O nome da primeira cortina é o caminho. Aliás, ninguém passa por lugar nenhum sem passar pelo caminho. Para todo lugar que nós formos, é preciso que haja um caminho. E imagina só, o véu para entrar no lugar, no pátio, ele chamava o caminho. O véu para entrar no lugar santo era a verdade. E o véu para entrar no lugar santíssimo era a vida. Porventura não foi isso que Jesus disse? Em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqui eu quero até meditar com vocês, interessante, olha para vocês verem. No livro de Êxodo, capítulo 3, mais ou menos no versículo 14, lendo ali, observando o texto, nós vamos ver que quando Moisés vai libertar o povo de Deus, lá das mãos de Faraó, o Moisés, ele questiona com Deus. Ele diz: Deus, quando eu chegar lá no Egito, eles vão me perguntar qual é o seu nome. E o Senhor ainda não me falou o seu nome. Eu vou dizer em nome de quem eu estou indo libertar o povo. E Deus diz para Moisés: diz a Faraó, eu sou, me enviou a vós. Observemos, meus amados, que eu sou não é nome. Eu sou é a primeira pessoa do singular do verbo ser no presente do indicativo. Agora imagina, durante milhares de anos, isto foi uma incógnita, até que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí nós vemos a palavra do verbo, ou seja, da palavra do próprio Deus, a pessoa de Jesus, completando aquela velha frase, eu sou. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maravilha, né? E é justamente isso que nós encontramos nas 3 cortinas do tabernáculo. Maravilha. A primeira coisa que o sacerdote via quando ele entrava lá na porta, passava pelo primeiro véu, lá no caminho, a primeira coisa que ele observava era justamente o altar do sacrifício. Porventura, quando nós recebemos o Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador de nossa vida, a primeira coisa que nós deparamos não é com a cruz? Nós observamos que o altar do sacrifício, ele era um lugar de morte, era um lugar onde os animais eles eram mortos, né? É onde era expiado ali o pecado do povo. Olha que interessante, é onde o animal inocente ele era morto para tapar, né, os pecados das pessoas. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, que é o caminho, nós também deparamos com a cruz e agora é hora da morte. Isso é muito profundo, a meditação nessa palavra. Porque enquanto o animal estiver mexendo, enquanto o animal estiver debatendo, o animal não está morto por completo. Aí imaginemos a nossa vida espiritual. Nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Agora existe uma batalha entre o Senhor Jesus
e entre o nosso velho eu. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, acontece uma batalha. Porque o rei da nossa vida, que é o eu, ele faz guerrilha. E aí, enquanto ele não se entrega, não acontece a vitória do Espírito Santo. Então, é preciso que haja morte. É preciso que o homem, ao encontrar-se com Jesus, ele morra para o mundo e ele tem que viver, mas é para Deus, tá certo? Então ali os pecados são expiados, são perdoados, não é? Acontece ali o processo redentivo. E é interessante que Jesus, na plenitude dos tempos, ele é o Cordeiro de Deus, que não tampa, né, mas tira. Foi as palavras do João, né? As palavras de João, o Batista, quando viu Jesus vindo para ele para ser batizado, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sacerdote, quando entrava passava pelo primeiro véu, entrava lá na porta do pátio, ele se deparava com o altar do sacrifício, onde estava ali o povão, né, trazendo seus animais para serem imolados, para serem mortos por causa dos seus pecados. Vejam que interessante. Então, quando o sacerdote saía dali, de perto do altar do sacrifício, para onde ele olhava? Ele ia passar pelo outro véu, que é justamente o que nós chamamos de a verdade. É onde tinha a pia de bronze, onde ele ia se lavar. Se o sacerdote não se lavasse as mãos e os pés, ele também não poderia ter acesso ao lugar santo. E essa pia de bronze fala de quê? Aponta justamente para a palavra de Deus, que é a água que purifica. Ou seja, após nós morrermos para o mundo, após nós recebermos o perdão através do reconhecimento do Senhor Jesus na nossa vida, agora é hora de nós sermos confrontados pela palavra, confrontados pela verdade. É por isso que o véu chamava a verdade. Então, o sacerdote ele teria que se lavar. E nós precisamos, a cada dia, também nos deixar lavar, né, pela palavra. É a lavagem através da palavra de Deus. Então, após ser confrontado pela palavra, após passar por esta lavagem através da palavra do Senhor Deus, agora o sacerdote ele teria condição de entrar no lugar santíssimo. Então, no lugar santíssimo, quando ele passava pelo o terceiro véu, que chama a vida, olha que interessante. Primeiro é o sacrifício, o lugar da morte, né? O altar do sacrifício. Depois a pia de bronze, né? Que é onde está o véu, a verdade, o confronto pela palavra. E agora nós chegamos no véu, a vida. E aí, assim que o sacerdote entrava, ele deparava com o quê? Primeiro, o candelabro. O candelabro era uma peça inteiriça feita de ouro. O candelabro ele não tinha emenda. Ele tinha 7 pontas que iluminava todo o ambiente, é onde ficavam os luzeiros, né? E ali, justamente simbolizando o quê? Os 7 olhos de Deus, a perfeição de Deus, os 7 Espíritos de Deus, a luz que ilumina. Olha que interessante. Então o sacerdote agora, ele estava justamente diante do próprio Deus. Era a glória de Deus no ambiente. E aí é importante que ali também tinha a arca da aliança. A arca, esse instrumento maravilhoso que era a arca, dentro dela havia alguns utensílios também. Dentro da arca tinha as 2 pedras da lei, dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, enfim. Agora interessante é que há 2 pedras da lei dentro da arca, significando que Deus é justo, Deus é um Deus que promove justiça, mas tem um porém. A tampa da arca, que é chamada de propiciatório,
ou redenção, né? Redenção, perdão, né? Perdão, lugar de propiciação. Então, dentro da arca, no fundo da arca estava a lei, mas na tampa estava a misericórdia. Então, significa que antes de Deus aplicar a sua justiça, ele aplica também a sua misericórdia. Deus é um Deus que o seu trono é um trono de equidade. O que é equidade? É o abrandamento da norma. É a forma de Deus aplicar a lei, porém sendo brando conosco. Portanto, esta é mais uma lição, mais uma aula. Espero que tenha contribuído para o elevo, o crescimento tanto espiritual quanto intelectual nosso sobre o tabernáculo, e que Deus nos abençoe de maneira poderosa, certo? Que nós venhamos realmente meditar mais nesta palavra tão interessante a respeito do tabernáculo.